Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Conversa Ilhada Podcast. Mais um episódio, gente, com convidados maravilhosos. Estamos aqui com convidados que fizeram parte do norte da ilha, fazem parte do norte da ilha e tem muito ainda a agregar futuramente no nosso norte da ilha. Exatamente, gente. Mas antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Conversa Ilhada Podcast, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Conversa Ilhada Podcast. Exatamente. E hoje estamos aqui com o presidente e a diretora da Agnes. Muito Sejam obrigada bem-vindos. por estarem Obrigado. aqui. Muito feliz. obrigado pelo convite. Agradeço mais uma experiência, primeira participação em podcast. Tá animado? Animado. Bora lá. Então, hoje, o podcast de hoje vai ser com vários assuntos muito bem interessantes. E eu acredito que muita gente quer acompanhar, assim, de pertinho, todos os detalhes desse episódio. Exato. E antes de falar dessa empresa que está em expansão, em desenvolvimento, a gente quer começar sabendo a história, como tudo isso aconteceu, como chegaram até aqui. Começar com você, Moacir, que eu falo que esse sotaque teu é do interior, não sai da gente, né? Eu falo que não sai. Quando eu morava lá na roça, falo roça, todo mundo ri, né? E mais o sotaque do interior. No ano de 98, vim pra cá na excursão da 8ª série, a primeira vez na ilha. Já me apaixonei, mas eu nem imaginava que um dia poderia morar aqui. Quem bem se apaixona, né? 8? No ano de 98. Já era apaixonante. Fazem 25 anos. Aí em 2000, tive a oportunidade de vir trabalhar aqui como ajudante de jardineiro e consegui vir. Como é que foi essa história de vir pra cá? De onde você era? Que cidade era? Eu sou natural de Princesa do Oeste, que hoje tem 2.900 habitantes. Na época tinha 1.200 habitantes. Meu Deus. Não tinha nem asfalto, só estrada de terra. Um bairro aqui de Floripa. É o assim, bairro mais aqui, pequenininho. né? O bairro lá de uma rua, né, na verdade. Como diz a Mari, colocou a segunda, já acabou a cidade, Engatou né? a segunda baixa. E daí, como você já tinha vindo para Florianópolis, se apaixonou, falou, mãe, tô saindo. Tô indo para aventurar e para buscar os objetivos da minha vida, né? Tu já veio com emprego, com algum amigo que o já estava aqui. emprego, na época, eu tinha já o trabalho garantido, que era para trabalhar na jardinagem, né? Aham. E aí o meu maior sonho é justamente o que hoje a empresa faz, realizar o sonho dos outros, que era ter a minha casa própria. Foi onde eu trabalhei primeiros 6 anos, economizando tudo que dava para comprar o primeiro terreninho. Ah, desses com o 18 trabalho anos atrás. de jardinagem. E daí conseguiu comprar o primeiro terreno. Isso, que justamente ia fazer uma casa, minha moradia, que o vizinho deu uma ideia de aproveitar melhor o terreno, que surgiu a ideia de fazer 6 kitnets e que eu iria morar em uma e alugar as outras. Mas quando chegou numa altura da obra, não tinha mais o dinheiro, peguei um pouco emprestado de um amigo, um pouquinho no banco na época, para concluir uma unidade e aí eu vendi essa unidade para ir concluindo as outras. Quando no final tinham 3 unidades vendidas e 3 eram minhas. Aí eu pensei, não, para não ter outros proprietários no mesmo empreendimento, eu resolvi vender todo naquele empreendimento e construir um novo que seria só meu. Então você já tinha esse ar de preciso de uma renda, vou construir para E ter. focado no aluguel, que é uma renda muito boa aqui em Florianópolis. Exato. E inclusive depois, mais tarde, a gente veio construir mais 2 empreendimentos, um comercial, para deixar em aluguel, que a valorização é muito boa, e mais o rendimento mensal, né? Eu sempre falo que de 1 tu faz 2, de 2 tu faz 3, lógico, sabendo administrar e tudo mais. Pé no chão, né? Sempre pode ser- pé no chão, foi Pé no bastante chão. trabalho, dedicação, investimento total, dedicação total, tanto do esforço do trabalho, como também do investimento financeiro. Que teve um final de semana que eu fiquei na dúvida, vão no mercado ou pago os peão na obra, que foi nessa primeira obra aí.
E aí eu resolvi, não, vou pagar os peões certinho para todo mundo tocar sempre acelerando as obras para nunca atrasar a obra. Eu acho que é um ponto bem importante trazer. Hoje as pessoas veem a Agnes, quem é a Agnes, a estrutura da Agnes, o ponto que a Agnes chegou. Mas a história por trás de toda essa carreira, nesses 17 anos já de construtora, é uma história muito grande a ser contada. Eu acredito que teve tantos pontos positivos quanto pontos negativos, coisas que vocês tiveram que passar, situações complicadas. E Mayara, na época que você veio para cá, conta um pouquinho da sua história, quem é você também. Acredito que eu moro aqui mais tempo do que eu morei na minha cidade natal. Eu sou também do oeste de Santa Catarina. E eu vim para cá com o objetivo de estudar, fazer o meu ensino médio e a famosa faculdade, universidade, que quando a gente mora em cidade pequena, todo mundo quer se mudar para uma cidade grande para conseguir ter acesso a estudo e conhecimento. E desde pequena eu sempre quis muito, muito estudar, conseguir construir uma boa carreira e nunca pensei em ter filhos, na verdade, e sempre pensei em crescer e me desenvolver como pessoa. E eu lembro que quando criança, meu pai tem um posto de lavação de veículos. E na época a gente tinha que ajudar todo sábado. Mão Porque se na não obra. ajudasse, a gente não ia pra pizzaria de noite. Exatamente. Eu tinha que trabalhar pra poder comer pizza. Todo sábado. Era o programa de sábado. E eu ficava ali ajudando o pessoal, fazendo o que eu podia fazer, ainda com 10, 11 anos. E ajudando e comentando os meus planos de futuro, né? Com 10 anos, o que uma criança de 10 anos sabe de planos para o futuro? Eu já tinha tudo planejado. Eu ia mudar, eu ia estudar, e eu ia crescer profissionalmente, e assim eu fiz. E quando quando veio para Florianópolis, você já conhecia aqui antes? Não, na verdade foi uma aventura da minha mãe. Ela Aham. resolveu deixar tudo para trás e se mudar. E aí ela se aventurou 2 vezes e resolveu trazer 2 crianças junto com ela. E aí eu comecei a estudar e não sei por qual razão, simplesmente acabei iniciando o ensino técnico. Eu precisava de uma boa escola para fazer o ensino médio e eu escolhi a escola técnica para ser essa escola. E aí chegou aquela bela decisão. Aí agora, tem que escolher, são 4 cursos. Qual curso que eu vou fazer? Mas eu só quero fazer o ensino médio. Não, mas não tem essa opção. Você tem que escolher um ensino técnico. Eu disse, bom, então dentre essas opções eu vou fazer técnico em edificações. Você sabe o que é? Não faço a menor ideia, mas tenho certeza que vai ser uma ótima escolha. Me identifiquei com o nome. Me identifiquei só com o nome. E aí eu concluí praticamente a minha parte de ensino médio junto com a escola técnica. E eu comecei a trabalhar na Agnes quando eu estava quase me formando como técnica. Eu ainda nem técnica não era. E aí eu comecei numa obra, lembra? Que o empreiteiro tinha abandonado. No início, a gente contrata uns empreiteiros, igual o rapaz que estava trabalhando na primeira obra, que tinha um barraco. Quando a gente comprou o terreno, nós fomos morar lá no barraco para já não economizar no aluguel, porque é um dinheiro alto para quem paga. E cheguei um dia, ainda trabalhando com a jardinagem, fazia o trabalho de jardinagem todo dia para juntar a grana para fazer a obrinha. Chegava com a lanterna à noite, ficava passando, conferindo o reboco, que de dia sempre estava na rua, longe dos ingleses lá. E cheguei um dia na obra, o rapaz estava derrubando a parede inteira de uma vez, só que ele quebrou na lateral e foi empurrar e a parede caiu em cima dele. E aí eu fiquei apavorado, chamei o bombeiro e tal, até vim, fiquei numa agonia, me deu um medo de ter danificado a coluna dele, né? Sim. Então hoje nós temos um técnico do trabalho que acompanha todas as obras. Meu E a Deus, segurança Deus. dos trabalhadores, desde lá, sempre foi prioridade, né? Primeiro Graças a lugar. Deus não se machucou muito, só ficou uma semana assim em repouso, né? Tá, Mayara, mas quando tu chegou, então, a pessoa já tinha se demitido da obra. Já tava um caos. Já tava... Já tava um caos. Vocês lembram de que obra que era? A gente lembra. Lembram? Então tá, não precisamos. E daí já pegou nesse... Vamos lá. Na verdade, eu nem técnica ainda não era. Estava ainda terminando a minha fase de curso técnico. E eu era uma menina. Porque eu tinha quase 18 anos. Né? Quase 18 anos. Ainda não tinha 18. E eu tive que ir para a obra. E eu tive que organizar todo mundo. E eu tinha que coordenar o pessoal. Porque aí a gente começou a ter que empreitar as frentes separadas. Porque não tinha mais o empreiteiro total da obra. E nós tínhamos prazo para entregar.
E aí eu ficava lá coordenando quem tava, quem não tava, quem veio, quem não veio, o que precisava, o que não precisava. E eu aprendi o que era ser técnico e edificações na obra. Fazendo o que A tal da precisava ser prática. feito. É a prática. E ali eu tive certeza, não, realmente, a minha área é engenharia civil. Terminei o curso técnico, fiz a graduação em engenharia civil. E nesse meio tempo, continuei na Agnes e fui avançando e sempre me enfiando em outros setores que não eram os meus. Aprendendo um pouco mais sobre tudo e sempre dando pitaco onde não era perguntado. Né? Sempre dizendo, mas acho que talvez ali é tal coisa. Dá pra melhorar. E assim eu fui indo. E hoje Tá já no tenho. cargo por esse motivo, né? A gente conseguiu construir uma história muito bonita para a Agnes. E com certeza crescer profissionalmente, tanto eu quanto o Moacir. Então eu acho que isso foi o que a Agnes trouxe de presente para nós dois. E pro irmão dele também, que não tá aqui. Exato, a gente ia falar agora dele que fugiu. Beijos, Odair. Não tá aqui, né? Mas o Moacir ficou responsável por representá-lo. Então, você tem que falar por ele hoje, eu falo só um texto. Agora me conta com o Odair. Como que o Odair Veio pra cá. fez parte? Como começou? Como o filho mais velho, né? Aí, justamente por isso que o Odair também ainda falou agora de manhã no escritório. Não vou não, deixa o Moacir ir, o Moacir fala. E aí o filho mais velho já sempre teve essas obrigações lá em casa, que a mãe, né, conseguiu, na época não tinha TV, né? Foram 4 irmãozinhos pra mim e eu troquei a fralda de vários deles, né? E nesse caso, entrou o Odair também, eu fazia isso, mas amava. Eu sempre gostei muito de fazer pelos outros e tal. Até fazia demais, né? Às vezes não pensava em mim, pensava mais nos outros. E foi também com isso que eu, estando aqui, eu senti falta da minha família, né? Fui muito apegado sempre, tá? E como eu estava trabalhando de funcionário na jardinagem, eu cheguei a fazer uma promessa para conseguir trazer o meu irmão para cá. O Odair, que tem apenas 14 meses mais novo que eu, né? Então a gente é praticamente como se fosse gêmeos, sempre grudados, cúmplices, tudo que dá problema compartilha com o outro. Até hoje isso, Moacir. Isso são 17 anos de construtora e mais, né? Desde pequeno. Tem a prova das Sempre pessoas colado. que dizem que família trabalhando junto às vezes não dá certo, às vezes dá, óbvio, gente. Mas às vezes não. Há bastante briga, tá? Mas- Eu vim aqui dizer pra vocês que a gente senta lá e a gente conversa e todo mundo Tá dá tudo- sua opinião. todos saem felizes. E a gente sai feliz no final, Todos com saem tudo felizes. resolvido. Não é bem assim. Mas Foi, tá Tudo andando. flui. foi ali que eu fiquei no pé do meu ex-patrão e fazendo médio grau com ele, convencendo ele, até ele trazer o Odair para trabalhar também na empresa que eu trabalhava na época com jardinagem. Uns 2 anos que tu tava já trabalhando, tu trouxe o Odair, então. Não, 9 meses depois. Já senti saudade rápido. É, rápido. E o Odair veio trabalhando com essa parte de jardinagem. Vocês compraram esse terreno juntos? Esse primeiro terreno? Esse primeiro terreno eu comprei sozinho na época e tal, porque ia ser a minha casa. Quando eu fui transformar em kitnetes, aí o Odair acabou me emprestando um dinheiro na condição de eu ajudar ele depois a fazer uma casa para ele. Mas quando deu o clique ali que, opa, oportunidade, por isso que na vida às vezes a gente diz, oportunidade, mas agora não quero. Ela não passa 2 vezes. Essa foi uma oportunidade de entrar no ramo da construção civil, que foi quando eu fui fazer a segunda obra, estava na fundação, e o corretor trouxe um cliente que queria comprar 2 unidades, sem eu ter investido ainda na obra. Foi nesse momento que eu falei, vou construir. Aí o Odair pediu, eu quero entrar de sócio com esse dinheiro já que eu te emprestei na primeira obra, vamos tocar junto. Falei, bora, juntos 2. Vambora. E de lá em diante foi muito trabalho, sacrifício, deixar de fazer algumas coisas por nós para investir na empresa, né? Sempre tem que abrir mão de uma coisa pra gente crescer, né? O início foi bem puxado, né? Além de muito trabalho, vai muito dinheiro, né? E eu, inclusive, lembro que quando eu fui para a terceira obra, teve uma época ali que eu estava sem carro. Eu pegava o carro emprestado do meu irmão para sair final de semana. Depois eu andava com um Gol quadrado, aquele antigo, ainda fazendo barulho e investindo todo o dinheiro na obra. Então, uma coisa importante, sempre falo que as pessoas às vezes reclamam, não tenho dinheiro. Primeiro, guarda, invista o dinheiro, faz render,
que um dia vai sobrar dinheiro. Mas primeiro tem que pagar o preço para fazer as coisas acontecerem. Isso, sempre investindo nas obras, muitos anos. Aí hoje eu chego lá, às vezes o pessoal fala, pro Moacir é fácil as coisas. Ele tem Porsche, tem Ferrari, mas passaram 17 anos de luta, né? Pra chegar ali, né? E com essa mentalidade, né? Investir, Recebendo tirar e já. dinheiro, quando tiver dinheiro, ir lá comprar o carro. E tem gente, às vezes, que vai lá e faz Eu dívida pra pegar imagino um o carro. Moacir andando com esse Gol aí. Sabe aquele que faz tu, Era que a pessoa, aquele carro que passa na rua, todo mundo olha. Hoje todo mundo olha por outro motivo, mas imagina na época aquele carro tu, batendo tudo, né? Exatamente. Batendo Não, tudo. aí foi engraçado que assim que eu comprei essa Ferrari, eu fui até Gramado, né? Em 2021. E aí chegando lá, o pessoal, nossa, mas tu veio de lá até aqui dirigindo, vai dar quilometragem, vai rodar quilometragem no painel, o dia que for vender vai desvalorizar. Aí eu olhei assim para as pessoas, e vi, várias pessoas vieram falar a mesma coisa. Eu falei, sabe qual era o meu sonho até os 18 anos, quando eu morava lá na roça? Era comprar uma bike e eu não conseguia. Hoje que eu consegui, com o meu trabalho, comprar uma Ferrari, eu não vou deixar ela na garagem. Eu vou usar ela e vou andar para onde eu quero. E é importante saber da história por trás de todo esse sonho, realmente. Não só olhar hoje, o agora, o que tá acontecendo agora, mas também ver o passado, ver tudo o que aconteceu, tudo que vocês passaram para estarem hoje aqui. E hoje mesmo a gente estava se maquiando, conversando, e a Ju comentou a seguinte frase. Eu queria muito perguntar para eles, o que vocês acham que vocês mais abdicaram da vida de vocês para vocês chegarem aqui hoje? Principalmente eu, no começo, esses primeiros 6 anos que eu fiquei aqui, eu não comia nenhum cachorro quente. Para economizar, foi um extremo, assim, que depois até eu achei que foi um pouquinho demais. E a economia, assim, de me privar de alguns lazeres, que eu poderia ter feito um passeio, uma viagem. Sim. Mas eu sempre estava pensando assim, lá na frente, em vez de fazer a viagem até Rio de Janeiro, eu vou fazer a viagem até Nova York. E realmente, era isso que eu tava almejando e hoje eu tenho a felicidade, né? De, tipo, ir para esses lugares e não passar a necessidade de não ter o valor para pagar esse custo, né? E você, Mayara? O que tu abriu mão de alguma coisa pra estar aqui hoje? Eu abri mão do meu tempo de lazer, porque eu trabalhava em tempo integral, eu fazia uma graduação de engenharia civil, que não é algo que você faz assim com tranquilidade, você realmente precisa se dedicar. Eu tive uma boa dificuldade quando eu comecei a minha graduação de engenharia civil, porque no primeiro dia de aula, nunca me esqueço, aula de matemática, cálculo 1. O professor começou, e hoje a gente vai revisar as funções. Oi? Eu não vi isso. Não, isso vocês aprendem lá na segunda série do ensino médio. Aquelas fórmulas de Bhaskara que a gente nunca usa na vida. Não, tá tudo bem, não tem problema. Eu passei agora, revisei pra vocês 16, mas tem mais 16. E aí, na próxima semana, a gente vai começar a utilizar as 32 pra fazer o conteúdo realmente do cálculo 1. Meu Deus! Eu tenho 5 dias pra aprender 32 funções que eu nunca tinha visto na vida. E, na primeira prova, eu levei, vamos dizer assim, foi suado e a nota foi horrível. E aí, eu tive que estudar. Eu já ia falar que você ia tirar nota boa. Não, nossa, eu levei uma lambada linda, maravilhosa. Assim. Sempre fui CDF na escola. Cheguei na graduação, eu disse, tá tudo certo, né? Eu só segui assim, vai dar o mesmo resultado. Que nada. Tive que estudar muito mais, porque eu tive que recuperar tudo que eu não aprendi. Como eu fiz o curso técnico junto com o médio, eu acho que o ensino médio fica um pouco reduzido para conseguir colocar o técnico. E aí, os primeiros 2 anos de graduação, eu sofri, porque eu não tinha a base. Quando chegou o 3º ano, aí começou a parte realmente técnica da graduação de engenharia civil. E os meus colegas estavam lá sofrendo para fazer o primeiro desenho, entender o que era uma casa, o que era pé direito, como que calculava a área. E tu já estava lá na frente. Desenhando. Vamos lá, que isso para mim é fácil. Então, foi um processo de realmente conseguir retomar o que eu não tinha conseguido ver e oportunizar o que eu tinha aprendido durante a parte técnica. Mas, claro, isso tudo enquanto eu ainda tinha um emprego, e tinha uma casa, tinha uma família, e tinha que fazer todas as coisas funcionarem em conjunto. Então, o que eu mais abdiquei de tudo foi o meu tempo de lazer. Eu tinha finais de semana que o meu único horário de lazer era domingo, do meio-dia até às 6 da tarde. Esse era o meu horário de lazer durante a semana. Ô, Mayara, isso aí sempre foi você ou sempre tua mãe insistiu nos teus estudos? Vai lá estudar 2 horas por dia? Ou é de...
meu caderno. Se eu quisesse virar tatuadora ou qualquer coisa que não Vai lá, precisasse de estudo filha. nenhum, ela ia dizer Vai assim, lá, segue, esse é o teu sonho. faz tua arte. Vive. Faz tua arte na praia. Nunca. Com exceção dos caderninhos de caligrafia na infância, era a única coisa. Corrigir a letra. Não, o caderno de caligrafia, esse era um pouco sofrido. Mas tudo bem. E ela era uma pessoa muito rígida, no sentido de regras. Então, eu tinha a irmã mais nova. E eu tinha que trazer a irmã mais nova pra casa. Exemplo. Né? Você tinha E que a dar um irmã mais exemplo. nova, ela não era assim uma irmã tranquila, sabe? Ela era uma pessoa um pouco muito independente. Ela fugia, desaparecia do colégio, fazia um monte de coisa assim Nossa. que ninguém nunca imaginava. E ela tinha só 4 anos, 5, sabe? E eu não podia chegar em casa sem ela. Tu era a irmã mais velha, não? Não, eu era a do meio. A do meio. Eu era do meio. É, mas mas como tu a nossa diferença de idade era um pouco maior, então eu que fiquei responsável por ela. tinha que dar o exemplo. Então, a única coisa que minha mãe questionava era isso. E eu tinha muito. Meu pai hoje até conta. Eu chorava em cima do caderno e dizia, porque eu não tô entendendo, porque eu vou tirar nota ruim. E ele, minha filha, não faça drama. Era um 8 e ela chegava chorando. Não em faça casa. drama. Eu dizia, não, mas eu vou ir mal na prova. Aí eu voltava da prova. Tudo certo. Tá vendo? Pra que tudo isso? Mas sabe o que eu falo que é bom a gente escutar as histórias de vocês? É que o abrir mão valeu a pena hoje, sabe? Tu abriu mão do teu tempo livre, tu abriu mão das tuas coisas. E eu acho que é bacana para vocês olharem para trás e verem a sua história, né? Aonde vocês estão e, como eu falei no começo, eles têm um futuro ainda previsto para acontecer. Então, a gente abrir mão realmente, tudo a gente não consegue fazer ao mesmo tempo, não tem condição dessa forma, mas eu acredito que vocês olhando para trás, vocês se orgulham dessa Maiara, desse Moacir, que, vamos dizer, não só por vocês, mas pelas pessoas que também estão ao redor, no sentido de, da tua irmã, tu deve ter orgulho também, dos teus irmãos de tu ter trazido eles. São 4 que tu comentou, os 4 estão aqui? 4 comigo, no caso. Ah, eu trouxe 3. E o meu só pai, homem? meu falecido pai, na época também, quando ele se divorciou da minha mãe, eu fui lá, ajudei a vender a terrinha dele lá, e daí também compramos ali um empreendimento que não estava bem concluído, de 3 unidades, para ele colocar aluguel também. Ele tirava 2 vezes o valor da aposentadoria dele nessas 2 unidades de aluguel também, e estava feliz, que ele viveu uns 12 anos ali com nós, ainda que foi muito bom. E aí essa satisfação de realização profissional, né? Fiquei lá no começo, realização profissional, e também de poder ajudar os outros, né? Principalmente a minha família, que morava lá no sítio, no interior, e que não tinha muita perspectiva de futuro lá, trazer eles para cá e ajudar. Claro que todo mundo esforçado, trabalhou e tem os seus méritos e continuou lá. Claro. Continuaram aqui trabalhando, daí, mas o principal é trazer até aqui. É o que tu falou, oportunidade passa, quem pega se faz valer, estão aqui, estão trabalhando, continuam aqui todos nos ingleses. Sim, todos no norte da ilha. E de poder hoje ajudar também, a própria construtora ajuda, né, faz ações sociais e tal, patrocina o pessoal do Bombeiros, né, que tem na praia. Vocês movimentam não só o mercado, eu acho, da construção civil, mas vocês também movimentam uma forma bem positiva no bairro, com relação a construções, com relação a salas comerciais, com relação à infraestrutura que vocês já estão colocando. Eu vejo que a valorização que vocês, o crescimento que vocês tiveram no aprendizado em todos esses anos de carreira de vocês foi muito grande. Não, eu falo que a nossa vida sempre são ciclos, né? E eu queria saber, falando da empresa Agnes, né? Quem acompanhou há 17 anos atrás, a gente vê nitidamente, falando da empresa em si, o desenvolvimento, o crescimento em questão de obra mesmo, né? E a gente sabe que vocês começaram na parte da construção dos terrenos de posse e hoje vocês estão focados exclusivamente nos terrenos de escritura pública, mudaram completamente a visão. Eu queria saber esse processo, como que foi essa mudança? Quem que teve essa ideia de falar, não, vamos partir para esse lado, que a gente vamos para outro patamar? Como que foi isso dentro da empresa? Isso foi uma briga.
Na época... Mas por que a gente vai mudar? Eu disse, não, mas olha só, o mercado tá assim, a gente tem essa opção, mas a gente também tem essa. Eu discordo, eu concordo, eu discordo, eu concordo. 2 ou 1. Então, pra ver que nunca nada foi assim fácil. Ai, vai aqui, tô indo, só maravilha, Jardim de Flores. Então, teve muito debate de o que vamos fazer, como é que vai ser. Mas, no final, a gente chegou no consenso que os três, né, juntos ali da diretoria, de ver que a empresa estava em crescimento e precisava fazer os imóveis com padrão maior e cada vez melhor, né? Trazendo ideias dessas viagens também. E a gente não se arrepende de ter feito isso, de ter evoluído, ido para o alto padrão, né? Na área nobre também, sempre o mais próximo da praia. Se tiver aquela vista-mar, a gente já quer na hora o terreno, né? Que fora se apaixona, chega em Floripa, se apaixona por Floripa. Chega lá, seu imóvel tem vista-mar, então já é casamento fechado. Assina o contrato aqui agora. Assina o contrato aqui agora. E foi muito bom ter evoluído nessa parte aí, passado para esses imóveis de alto padrão. E tanto é que a gente está todo ano colocando o padrão novo que surge, as novas tendências de acabamentos, principalmente, né? Na parte digital também, né, Mayara? Então, agora até hoje a gente estava fechando o elevador lá do Jurerê e olhava assim, mas por que eu vou pagar o valor de quase 3 o elevador do outro? Porque é o maior tecnológico que tem disponível no mercado hoje. E aí até o próprio vendedor falou, Macir, tu tá andando de Ferrari, tu vai estar com um elevador Ferrari. Então, isso aí depois você não se arrepende. Você se arrepende quando você investe num padrão mais econômico. E tu comentou que vocês viajam muito, né? Vocês gostam. Hoje tem o lazer, né, Mayara? Hoje tem um tempo do lazer. Olha, tem, mas a empresa sempre vai na mala de mão, né? Ela tá sempre ali, ela vai. Hoje o celular não tem como correr muito, né? Tu sempre tá. Ou de vez em quando. Na verdade, a gente tem um sonho, né? Ficar sem sinal. Fiquei sem sinal. Desculpa, não respondi. Como planejar a viagem da Mayara? Deixa eu ver onde tem menos sinal aqui. Não, e com essas viagens que vocês fazem internacional, a gente vê que vai para Dubai e tudo mais, deve ser experiências incríveis, né? Vocês trazem isso com vocês para colocar nas construções hoje? Por exemplo, eu fui viajar num navio, fiquei, sei lá, 20 dias, ou tu foi para Dubai, eu gostei do trinco do banheiro, eu achei que isso faz sentido para trazer para os ingleses, algo que ninguém tem. Como que funciona isso? Vocês fazem dessa forma? Com certeza, trazendo ideias. Tem gente às vezes que fala, lançou lá nos Estados Unidos, daqui 10 anos vai estar aqui no Brasil. E funciona mais ou menos assim, os países de primeiro mundo, eles lançam tendências novas e depois vão vindo para o Brasil. Então, até aquela vez do piso vinílico que a gente está usando agora em todos os empreendimentos, eu tive num hotel que tem esse piso vinílico e falei, nossa, isso aqui é uma graça. Aí quando veio a oportunidade lá de a gente instalar aqui no norte da ilha esse piso vinílico, nós fomos os pioneiros praticamente de começar. O que acontece? Nós como brasileiros, a gente tem a síndrome dos coitadinhos, né? A gente acha que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Então, clarifica muito e muda o nosso posicionamento como pessoa quando a gente começa a ver como que funciona o mundo lá fora. E às vezes até mesmo viajando dentro do próprio Brasil. Porque você consegue comparar as realidades e consegue entender que, na verdade, tudo é possível. A gente só precisa fazer o diferente. Então, se a gente pega hoje, por exemplo, a Praia dos Ingleses, qual que é o produto que a gente tem ali? Apartamento de 2 dormitórios. Por quê? Porque é o apartamento padrão que vende. Mas é só esse tipo de público que a gente tem? Não. A gente tem várias outras necessidades. Porém, o que a gente tem no local, todas as construtoras um pouco menores, ou até mesmo pessoas que fazem um empreendimento, depois vendem, o que eles fazem? O quê? Carro-chefe, ninguém arrisca, ninguém faz diferente. Mas por que isso? Porque as pessoas não conseguem abrir a mente com essa oportunidade de sair, de ver como é que funciona o mundo lá fora, de dar um pulinho até São Paulo, ou de visitar outros países e entender que realmente a dinâmica de vida é muito diferente. Só que a pandemia trouxe muito isso, essa reflexão sobre o morar, que a gente não tinha antes, né?
Então, as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa e elas pensaram, meu Deus, é aqui que eu moro? Quem que escolheu isso aqui para mim? Exatamente. Né? Porque eu não fui. E aí, desde então, o morar se ressignificou muito, principalmente na Praia dos Ingleses e em todos os outros lugares. Então, hoje, o básico para nós, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era fazer um lançamento que tivesse área de lazer, o mínimo que tivesse. Hoje, o mínimo é que pelo menos sejam áreas de lazer completas, que tenham ali pelo menos uma piscina, que tenham uma academia, que tenham um espaço infantil e que tenham um espaço pet. As Isso é o exigências básico. mudaram também, Sim. né? E o cliente entende isso como exigência e ele consegue entender o valor. E aí, se você pega e vai de novo lá para aquela vertente do Moacir, de vou alugar, vou fazer locação. Isso agrega e muito. E aí, como que a gente tem certeza disso tudo? Às vezes a gente precisa se colocar no outro lado. Então, o viajar nos proporciona muito isso. E eu vejo eu como consumidora. Então, eu gostaria de ser uma cliente que a Agnes atendesse. E quando eu viajo, o que eu quero? Eu quero ter conforto, eu quero ter uma infraestrutura mínima. Eu sou muito chata, eu fico olhando para a cor da cama. Se a cobertura de cama for aquela marronzinha ou for aquelas coberturas de cama de vó, sabe? Eu já não fico. Corre. Já não fico, já não reservo hotel. E o morar é exatamente igual. Quando ficar em construções antigas. Ô Mayara, tu comentou um ponto dessa mudança pós-pandemia, que as pessoas ficaram em casa, começaram realmente a viver dentro de casa, né? E o inglês mudou muito, porque antes a gente como corretoras, a gente vendia muito um apartamento de praia, né? Um apartamento para usufruir final de semana, ou um apartamento para investimento. E mudou-se muito isso também, porque hoje as pessoas estão morando com as facilidades também do home office e tudo mais. Até a gente tem o do Centre ali, que foi pensado nessa questão do home office também. Vocês acompanham, vamos dizer assim, as tendências, né? Do que está acontecendo agora. Porque os ingleses, gaivotas principalmente, a maioria é morador. Antes, a gente só via um carro ou outro no inverno, que a maioria era tudo alocação. E hoje em dia mudou completamente, né? E qual que foi a grande mudança, Agnes, pensando em metragem? Lógico, tu falou da infraestrutura também, mas em relação à forma de construir também, deve ter tido uma mudança ali para melhor. Na verdade, eu vejo que hoje a maior mudança que a gente tem, comparando os produtos de 2 anos atrás com o de agora, é a diversidade. Então, a proposta que a Agnes entrega hoje é que o cliente possa escolher, mas não escolher a credibilidade da empresa, e sim simplesmente escolher o produto dentro de uma empresa que tem credibilidade. Então, nós temos desde o produto muito pequeno, de um dormitório, até um produto de 4 suítes ou uma cobertura. E agora, para o próximo ano, a gente já está lançando um empreendimento com estúdios, que também tem uma demanda muito grande por conta desse tipo de produto e pela aplicabilidade. Então, hoje a proposta da Agnes é essa. E também fazer com que o nosso cliente ele cresça junto com a empresa. Então, eu quero muito, e a gente vive muito isso, que é muito gratificante. O cliente que há 5, 10 anos atrás comprou seu apartamento. Comprou um apartamento de um dormitório. E aí agora ele vem e ele compra um de 2. É muito comum isso acontecer, os clientes que compram o imóvel Agnes, moram em um empreendimento Agnes, acabam buscando foco diretamente da mesma construtora, pela qualidade, pelo pós-venda da construtora, que é um ponto bem interessante. E falando sobre o sistema construtivo, sim, eu sou cheia de ideias malucas. Então, nessa transição de pandemia, a gente mudou toda a nossa sistemática de projetos, e hoje a gente já faz todos os nossos projetos compatibilizados através da plataforma BIM. Tá? Que foi um excelente desafio, para não chamar de perrengue. Tá? Mas não foi. Porque quando eu comecei a minha graduação de engenharia civil, que faz bastante tempo, já se falava que quando eu estivesse formada, isso seria o mercado. Eu me formei, trabalhei por mais 5 anos e nada disso. E aí a gente resolveu implementar um pouco depois. E todo mundo falava, o grande desafio que vocês vão ter é porque não vai ter ninguém que sabe utilizar o software. É muito difícil. As pessoas, porque o software é muito específico, o software é caro, ninguém consegue operacionalizar o software.
Aí, o que eu fiz? Contratei uma equipe super top que sabia usar o software. Olha! Porque, né? Achei! Ótimo, os caras manjam, sabe de tudo, entende como é que faz isso, como é que puxa aquilo. Vai dar tudo certo. E aí, a gente sentou para fazer o projeto. Só que aí, o que faltou? Conhecimento de executar a obra. Aí, eles sabiam muito bem o software, mas eles não sabiam como que executava na forma real. E aí, a gente Mais um desafio, perrengue. E aí a gente levou praticamente 12 meses para fazer um projeto de uma obra que eu levei 18 para construir. Olha, é esse. Mas foi super gratificante. Agora o método está funcionando, todos os nossos projetos já são atualizados dessa forma. Mas eu precisava passar por essa mudança, assim. Foi algo muito... Como assim? Mas estava tudo certo. O mais difícil foi eu conseguir. E aí o básico que a gente acha que todo mundo tem, a gente não tinha. Então, foi um processo de ressignificar. Eu vou falar, às vezes as pessoas esperam um fazer para depois vir fazendo, né? Sempre tem o primeiro que se arrisca ali no mercado, se der certo, deu certo para eles, vou fazer também, né? E já que a gente tá falando de construção e tudo mais, hoje o que a Agnes é? Uma construtora, uma incorporadora, explica para as pessoas entenderem realmente qual que é o sistema de vocês. Muito bem, então aí vem mais uma parte do nosso processo de se ressignificar. Por quê? Até o final do ano de 2020, nós éramos uma incorporadora. Por quê? Porque a gente adquiria o terreno, fazia todo o desenvolvimento de um projeto e contratava uma empreiteira que fazia a construção e a gente só fazia esse gerenciamento. Só que aí, com o nosso projeto lindo, maravilhoso, que ia vir todo compatibilizado, todo detalhado, eu precisava de mão de obra qualificada que soubesse ler todo o meu detalhamento de projetos. E aí, em 2020, a gente começou o projeto de mão de obra própria. Então, em 2021, nós nos tornamos também uma construtora. E nós estamos agora, no ano de 2023, inaugurando o nosso primeiro empreendimento construído totalmente com mão de obra própria. Tá? Então, foi mais um processo de mudança visando a qualidade final para o cliente. E quando eu falo qualidade, eu entendo qualidade, para mim, como sendo do produto todo. Não é simplesmente o acabamento. Quer dizer, se a gente escolheu a melhor tinta para botar na parede, ou se o piso vinílico é a melhor marca. Não, para mim a qualidade ela começa desde a estrutura da obra. Então, com a nossa mão de obra própria, a gente conseguiu aprimorar muito o que o cliente agora está recebendo como produto final. Tá? Foi mais um avanço. Eu ia perguntar agora, dentre todos esses processos, o maior desafio para vocês foi essa adaptação da mão de obra própria? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram? Para mim, todos são desafios, mas eu acredito que nenhum deles é tão grande a ponto de não poder ser superado. Então, não existe maior desafio. Existiram vários desafios que foram sendo superados ao longo do tempo. E o Moacir sempre no operacional, Moacir? É um crescimento contínuo ali, os desafios são contínuos que no dia a dia vai aprimorando, por isso que quanto mais tempo a consultora tem, mais aprimorado fica a equipe, vai lapidando, vai construindo uma equipe sólida, tanto lá na obra como no próprio escritório também, né? E aí com o passar dos dias e anos que vai cada vez formando uma equipe mais completa e mais dinâmica, né? Esse empreendimento que a gente está entregando agora levou 22 meses, né? Para construir, então... 22 meses até o licenciamento final. E, para mim, eu começo a contar a construção da obra quando eu começo a fazer a fundação. E muita gente em outras cidades, em outros estados, muita gente toca no ponto. É o prazo final de uma obra, o prazo final de uma conclusão. Essas semanas eu atendi uma cliente que ela era do Paraná e ela comentou assim no plantão de vendas. Nossa, então é pra ficar pronto em 2026, tá bom? E ela olhou pra namorada dela e perguntou, 2026, então 2028, tá tudo pronto, a gente pode se mudar. Aí eu falei, não, como assim, gente? É 2026. São poucas as construtoras que conseguem prestar essa credibilidade e conseguir, de fato, entregar uma obra no prazo, na forma correta, no prazo correto. E eu acho que é muito importante também entender a metodologia de construção. Eu acho que uma incorporadora ela tem uma metodologia, uma expert tem uma metodologia, uma cooperativa tem uma metodologia. E eu acho que a credibilidade da Agnes vem muito da questão da entrega, né? A gente não tem aquela incerteza de vai entregar ou não vai entregar.
Então, é isso a gente tem de certo. Nesses 17 anos, né? A gente, como vendedores, é a certeza de que a gente passa para o nosso cliente, né? Sempre no prazo. Além de entrega, sempre no prazo. Entrega no prazo e qualidade. Por isso que nós temos hoje clientes que já compraram 5, 6 unidades. A nossa maior preocupação sempre são essas duas coisas, prazo e qualidade. Aí colocando a qualidade, dando a satisfação ao cliente, ele vai trazer um parente, um amigo lá da cidade dele. Indicação. Essa é a melhor propaganda da consultora. A gente não tem comercial na TV e tal, porque o boca a boca é melhor do que a pessoa falar, pode comprar dessa consultora que eu confio. É a melhor propaganda. E a gente que acompanha vocês, agora a gente tem uma obra em Jurerê também, né? Mas vocês sempre visam muito o norte da ilha. Sempre nesses 17 anos, a gente sabe que tem mais terrenos, mais construções vindo por aí, que ainda não foram lançadas, mas sempre priorizando muito o norte da ilha. O que vocês veem aqui? O norte da ilha, no bairro Inglês, foi quando eu cheguei no ano de 2000 que eu fui morar nesse bairro. E desde ele, pela posição que ele se encontra, que no final de semana, último final de semana, eu estive na Costa da Lagoa. É pertinho. Aí, no próximo final de semana, eu vou para o Jurerê. É pertinho também. Ele fica bem localizado, que os principais pontos turísticos de Florianópolis são ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Sim. Então, Costão do Santinho também, né? Lagoinha do Leste, Praia Brava. E na época tinha bastante terra também, que é para ter a expansão de ter um tempo longo de crescimento. Como uma ilha aqui, ela é limitada no crescimento. Então tem bairros já que praticamente não sai mais construção. Uhum. E aí o nosso foco é inglês justamente por isso. Porque como tem terra e tem espaço para construir, a valorização também é boa. Porque quanto mais vai diminuindo a terra, mais vai valorizando. E os imóveis na mesma condição também. Então, essa uma obra no Jurerê é uma oportunidade que apareceu por ter vista mar e tudo, mas o nosso maior foco é inglês mesmo, porque nós todos moramos lá e completo, cresceu muito, valorizou muito nesses últimos 17 anos e até saiu no jornal que é o bairro de Florianópolis que mais valorizou ano passado, né? Então, nós continuamos nesse bairro porque ele é muito bom. E o bacana é que vocês moram ali, e é o que tu falou, né? Tudo é perto, hoje em dia infraestrutura em relação ao supermercado, a tudo mais, a gente quer ir num restaurante diferenciado também. Eu vejo que a SC, nossa, cresceu muito, com muitos prédios comerciais. E falando um pouco mais dos ingleses, eu vejo que as pessoas, vou falar prefeitura e tudo mais, eles estão olhando pra gente ali. A gente vê que a Armando Calil Bulos também já tem a ciclofaixa, teve o alargamento da faixa de areia também. Isso tudo é um combo que vai valorizando. Mas como tu disse, a gente está numa ilha, vai chegar um momento que aquela coisa, quem construiu, enfim, vai ter é limitado, né? A tendência é reduzir cada vez mais a quantidade de terreno, reduzir ainda mais os apartamentos. Temos muitos empreendimentos já que a gente lança derrubando casas, né? Então, no próprio do centro ali foram tiradas 3 casas, 4 casas para conseguir para fazer um empreendimento que vai ressignificar o centrinho. E, na verdade, os projetos da Agnes têm muito esse propósito. Então, não é simplesmente comprar um terreno e visualizar quanto que vai ter o valor global de vendas, qual que vai ser o lucro que essa obra vai dar. Não. É muito além disso. Vai pensar o que a gente pode entregar nesse terreno para a comunidade e o que a gente pode agregar para o bairro dos ingleses, fazendo esse empreendimento dessa forma ou daquela forma. Fazendo aqui ou então fazendo em outro local. Então, todas as nossas propostas hoje vêm justamente para suprir a necessidade que não tem hoje no bairro, como é o caso do Centro, que está levando uma área comercial bem específica. E o primeiro empreendimento misto realmente pensado dentro da Praia dos Ingleses para ser inteligente, então ele vai ser um Smart Build, que está numa região de supervalorização. Hoje a gente olha para o Centrinho dos Ingleses e aí se pergunta, mas é a região central e qual que é o empreendimento? Qual que é o marco? Não tem. Não tem. Mayara, explica pra gente esse Smart Building, o que seria? Na verdade, quanto mais a construção e as tecnologias vão evoluindo, o nosso propósito é sempre fazer com que a gente consiga entregar o melhor com o menor custo de manutenção. Por quê? A Agnes ela vai muito além de simplesmente construir e entregar apartamentos. A gente quer que os nossos clientes
eles tenham, primeiro, um produto de qualidade de manutenção reduzida e, segundo, que eles sigam com uma administração e com todo o funcionamento do empreendimento de forma a reduzir o máximo possível os custos de manutenção. Então, nós somos bem conhecidos no bairro por entregar empreendimentos com uma infraestrutura bem completa e um valor de condomínio bem abaixo do que a grande maioria dos outros condomínios praticam. Isso vai desde quando? Isso começa lá na minha escolha inicial do sistema construtivo. Porque eu já penso em um sistema que vai gerar um custo de manutenção a longo prazo muito mais baixo. E quando a gente entrega esse condomínio, a gente já entrega ele com toda a parte de gestão pronta, pensando nessa forma de reverter. Quanto ao Smart Building, ele vai ter tecnologias que vão desde, por exemplo, nós temos 2 níveis de subsolo. Né? Embora estejamos numa rua alta, a gente sabe que em grandes períodos de chuva é possível que tenha algum alagamento, enfim, nós temos sensores de alagamento, nós temos sensores nos reservatórios para ter certeza que o abastecimento está regular, todos os sensores em relação à iluminação e ventilação, para ter certeza que o empreendimento está funcionando de forma eficiente. Todos os nossos empreendimentos agora, eles já vêm com energia solar. Já ajuda muito ali que na isso economia. não parece, mas dá uma redução muito grande no custo do condomínio. E esse condomínio em específico, ele vai trazer justamente a parte de consumo interno dentro do condomínio. Então, a gente cria um sistema autossustentável que faz com que o bairro fique mais harmônico e que as pessoas tenham muito mais qualidade de vida. Então, a proposta do Centre é justamente essa, entregar para as pessoas um estilo de vida diferente, que elas ainda não conhecem. Mas que quando a gente viaja para outras capitais, por exemplo, São Paulo ou para fora do Brasil, isso para eles já é algo que meio que básico, assim. Falando em todo o desenvolvimento, toda a parte de tecnologia, uma dúvida que eu acho que é muito latente realmente no bairro. Quais foram os maiores pontos principais, os desafios de uma mulher estar à frente do mercado da construção civil? Eu sei que é muito comum pessoas estarem na obra, gerenciando obra, como você falou lá, quando você era muito nova. É muito comum ver homens. E hoje o mercado já mudou totalmente. Eu digo que as mulheres elas estão abrindo portas realmente para outras mulheres para terem esse foco na área também. Quais foram os pontos cruciais desse desenvolvimento para você na área? Então, eu vejo que tudo na vida da gente tem um preço, tá? E hoje eu tenho uma fama que eu brinco bastante. Metade do bairro me ama, metade do bairro me odeia. Você escolhe qual você fica. Que lado? Por quê? Porque as pessoas que tiveram que trabalhar diretamente comigo e conseguiram executar as coisas de uma forma correta e a gente conseguiu ter um bom andamento, elas cresceram, elas se desenvolveram, elas já estão em outro patamar. Agora, as pessoas que quiseram dar o famoso jeitinho brasileiro, essas me odeiam. Não se cria. Não, por quê? Primeiro que isso, para qualquer posicionamento empresarial, a gente precisa conseguir separar muito, né? O lado de pessoa com o lado da empresa. E quando você é mulher dentro de um mercado que é mais de 90% masculino, você tem que se posicionar de uma forma diferente. E eu acho muito engraçado. A gente contratou agora um pessoal novo. E aí o gerente da empresa ele não pode me ver, ele foge. Mas eu conversei com ele 2 vezes. Tá? Eu nunca nem chamei a atenção dele. Mas ele morre de medo de mim. Só... Gente, mas eu nem fiz nada. Não, dona Mayara, que siga assim. Pelo menos se der problema aqui dentro, a gente diz assim, vou chamar a Mayara. E tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então acontece. Mas assim, é você se impor e você se dar o respeito também. Porque eu vejo que nós, como mulheres, a gente quer muito receber. Queremos ser respeitadas. Mas a gente não se dá o respeito. E não tem como a gente ganhar algo que a gente não merece. Então, no mercado de construção civil, isso é muito importante. Posicionamento e também a nossa postura como pessoas, como mulheres. E tem que ter pulso firme. Tá? É divertido, no final das contas. Tá? Para não dizer que é... Enfim, às vezes cansa. Mas a gente se ressignifica e a gente aprende muita coisa. É divertido e é motivacional. Eu acho que para outras mulheres também verem que existe sucesso em determinadas áreas que são focadas com uma maior porcentagem da parte masculina realmente. Então, eu acredito que é um impulsionamento também para outras mulheres se destacarem também no mercado. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, eu vejo que hoje não tem mais lugar de mulher ou não lugar. Tá? Inclusive, se a gente pega as grandes empresas,
estão sendo administradas hoje muito mais do que há anos atrás por mulheres, né? E a gente sempre sofre um preconceito pelo fato de que a mulher sempre tem uma carga horária, de certo modo, dobrada. Então, será que ela consegue entregar tudo que ela tem que entregar numa posição de liderança? Ela tem que sair correndo para levar o filho que caiu e se machucou? Ela tem que atender o esposo que teve algum problema? Então, a mulher acaba tendo essa sobrecarga e muitas vezes ela acaba sendo penalizada, né? E eu vejo que, assim, às vezes até eu, na hora de fazer uma seleção, validar a contratação, eu penso, mas será? Mas assim, eu não posso, porque eu sou mulher. Exato. Mas ainda assim, a gente tem que... E tá quebrando esses paradigmas que a mulher tem que suportar tudo. Ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mãe, ela tem que trabalhar, ela tem que colocar... Tá quebrando esses paradigmas, ela tem que lavar a roupa, ela tem que lavar a louça. Então, realmente, para essa nova geração, tudo tá mudando, mas eu vejo realmente que é bem interessante essa pergunta, porque é ainda difícil, né? A gente tem que se posicionar realmente para ter esse respeito e entrar no mercado de trabalho como iguais, né? Na verdade, eu vejo que a gente nunca entra como igual. Sempre tem A gente sempre chega lá um degrau a menos. Sempre tem. Tá? Parece. E a gente tem que mostrar, né? E assim, tem no que meu mostrar... caso, eu sou muito nova. Então, eu comecei a minha carreira com 18 anos. E aí, as pessoas com as qual eu lidava, elas olhavam pra mim, porque eu tenho 18 anos de experiência. Eu disse, sim, essa é a minha idade. E 18 anos fazendo errado. Vou aprender a fazer certo? Que tal? Agora tá na hora, né? Pois é. Então, assim, pequenininha, baixinha, praticamente uma criança, com todo aquele conhecimento, aquela fome de mudar o mundo, tendo que lidar com pessoas que fazem a mesma coisa por muito tempo, da forma, não vamos dizer assim, errada, mas não da melhor forma, que sempre acreditou que a forma que fez estava certo, porque nunca voltou para dar uma olhada no resultado. E você ter que se posicionar e dizer assim, não, agora em vez de ir para a direita, a gente vai para a esquerda. E fazer as pessoas irem. Não é tão fácil assim, mas é possível. É isso. E nesse decorrer, a gente já falando da Agnes aqui, agora falando um pouco de vocês, do pessoal de vocês. Hoje, a gente sabe que mudou muito do sonho da primeira bicicleta até hoje. E onde você investe, Moacir? Qual que é teu investimento hoje? O investimento hoje, renda que é garantida, que não tem erro, né? É no patrimônio sólido, né? Que é em imóveis para aluguel, né? Então, a gente tem uma cartela de aluguel já de salas, apartamentos. E a maior valorização, que sempre foi mais segura, foi essa parte do imóvel, porque tem todos os outros rendimentos de bolsa, de criptomoeda, várias outras coisas que vêm vindo. Por um tempo parecem mais crescentes e quando vê sempre aparece alguma coisa que derruba. E a pessoa sai frustrada. Não, mas esse agora vai ser garantido, pode investir que é seguro. É só esperar para acontecer alguma coisa. E o imóvel, ele tem essa renda, como falei antes, mensal e a valorização. A ilha aqui, principalmente o norte da ilha, ele valoriza muito. Então é acima da valorização nacional, da correção nacional. Tanto é que foi 17% a 18% ano passado. Isso. E quanto mais imóvel a gente puder deixar para essa cartela de locação, terrenos também, nós já estamos com várias áreas para construções futuras, todas nos ingleses, essas áreas, né? E a valorização é garantida, né? Imóvel é garantido. Na verdade, o investimento para locação ele é muito rentável porque você consegue ter a sua renda mensal sem você perder a valorização do teu capital. Que é a conta que eu vejo que eu tenho muita dificuldade quando eu faço, assim, às vezes, atendimento direto com o corretor e com o cliente. O cliente, ele consegue visualizar o quanto rende em CDI, CDB ou em bolsa. Só que, ok, teu patrimônio até pode render um pouquinho a mais do que a alocação. Mas só que se você pegar todo aquele rendimento e tirar para sua manutenção mensal, teu patrimônio, ele está diminuindo e não aumentando, porque a inflação está aí e ela vai acabar comendo o teu investimento. Só que a inflação não atrapalha a parte dos imóveis. Então, se você faz a conta e considera todos os fatores, a alocação, ela é muito interessante.
Até mesmo de temporada, né? A nossa Praia dos Ingleses é linda. Tem uma busca imensa pelo turismo aqui. Por mais que a nossa atividade econômica agora não seja a principal turismo, nós já somos tecnologia, mas ainda assim, sabe? Exatamente. Então você tem N oportunidades com esse imóvel e é só desfrutar, sem correr riscos. Porque é como eu brinco, assim, de vez em quando o GPM fica negativo, né? E daí o meu cliente vem dizer assim, tá, e a minha parcela vai diminuir? Se o teu imóvel estiver desvalorizando, sim. Se não tiver, não, né? Mas, enfim, acontece, tem esse questionamento. Então, os índices, eles sobem e descem. Mas o imóvel, ele Tá tá sempre subindo. numa ascendente constante. Eu acho que é uma conta que ninguém chega realmente fazer essa análise. Ai, mas o imóvel, ele tá me dando 0,5 de rendimento de aluguel. E se eu aplicar, eu ganho 1%. Mas tá, você tá ali com o teu capital parado, investido, você não tá ganhando uma valorização que o imóvel tem. Então, se você soma o 0,5 por mês durante 12 meses, já dá 6%, mais os 18% no ano, não tem investimento nenhum que vai bater realmente o imóvel. Então, é um cálculo que as pessoas não costumam fazer, mas Isso, é a gente verdade. tá falando só de locação, a gente não tá nem falando daquele cliente que compra o imóvel na planta. Por exemplo, a gente teve o Miragem, que foi um empreendimento que foi lançado em 2020, na pandemia. Eu quase enlouqueci, porque eu tinha que lançar aquilo e eu não podia ver ninguém face a face. Eu disse, nossa, esse empreendimento a gente vai ter que se desdobrar para vender. Eu vendi apartamentos na época a 330 mil, né, Moacir? Foi? 350, 380. E hoje tá mais de Nessa 800. faixa, hoje os apartamentos estão valendo de 700 até 900 mil. Não, e tem clientes que eles... vários que eu atendo. Eles vêm comprar com a gente, tem os 600 mil, gostou do imóvel, viu o imóvel, achou bonito. Ai, mas eu acho que esse ano não é a hora ainda. Eu tô sentindo que não é a oportunidade. Beleza, vou deixar investido aqui, mas ano que vem eu venho. Daí ano que vem eles vêm. Ele Já tá tá lá 100 com os mil a mais. mesmos, eles estão lá com os mesmos 600 mil ali. Ó, Juliana, vê aquele mesmo padrão, meu amigo. Aquele Esse já padrão. foi, Tá 20, 30% a mais. Esse padrão de 600 agora tá 800, já não existe mais isso. Então, realmente, o dinheiro passa o ano e perde valor. E o imóvel, a gente vive isso, né? É certeza a rentabilidade ali, A valorização, a valorização. do imóvel, nós ingleses, eu estava outro dia falando com meu irmão, fazendo a conta, é praticamente cada 3 a 4 anos ele dobra de valor. Se tu pegar um imóvel hoje no valor X de 800 mil, daqui 3 a 4 anos já vai estar em 1.600 nessa época. Exatamente. Então ele valoriza tudo isso e o investimento do cliente na planta, é interessante falar para quem é de fora, é interessante, às vezes ele quer economizar e comprar um imóvel mais barato, só que daí ele entra numa consultora aventureira, ou que é grupo, que é outra coisa que não entrega, fica pela metade do caminho, ou atrasa muitos anos, 2, 3 anos, e não entrega uma qualidade boa. Então essa valorização que a gente está falando é comprar uma consultora sólida, já de muitos anos, que vai entregar produto bom e dentro do prazo, né? O que vocês diriam para as pessoas hoje que falam, nossa, mas o investir na planta tá caro, né? Nossa, já tá tudo isso na planta? Eu respondo, imagina quando estiver pronto, né? Então, Eu falo pra pessoa, então deixa pra comprar quando estiver pronto. imagina quando estiver pronto. Problema, pode deixar. Ou deixa o dinheiro lá na conta para ver o que você vai ter Mas daqui já vai 4, 5 preparando anos. o financiamento. Ou investe já é em programa. criptomoeda, alguma coisa que é aventureira, pirâmide, essas coisas que vão aparecendo. Mas- Bolsa, Petrobras, tudo já deu problema. Nunca vi. Eu nunca investi R$1 em nada disso. Talvez seja aí, às vezes, a pessoa fala, mas pra ti foi fácil. Mas eu sempre investi certo e nunca acreditei nos milagres. Porque tem muitas pessoas que elas vêm com dinheiro e chegam lá, não, mas hoje eu tô com dinheiro, não vê a situação do país. Mas todo mundo trabalha, então não é só... Aí eles querem fazer um milagre, o famoso ditado, quer fazer o negócio da China, comprar metade do preço. Aí comprando de uma coisa ruim, ou distante da praia e tal, que não vai valorizar. Eu acredito que uma coisa que é importante, que às vezes, como você comentou, né? O que a Agnes é hoje? A Agnes é uma incorporadora. Então, o que a gente faz? A gente vende o imóvel pelo preço final, tá? Mas aí, então, eu tô pagando o preço de consumidor. Sim, mas se você investir no imóvel na planta, você tá pegando uma tabela de planta.
que é muito menor do que a tabela do produto pronto. Só que você está comprando de uma construtora. E se acontecer como aconteceu no Covid? Gente, durante o Covid o Cubi passou de 15%, 17% ao ano. Problema, eu que tenho que arcar. O cliente tem que pagar a correção? Sim, tem. Mas o que eu já vendi, o que eu já recebi, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que dar um jeito de... A construtora não terminar vai e te entregar. ligar e falar, olha, vai ter que fazer uma chamadinha aqui de não tem capital, chamada extra, uma chamada tá? extra. Não tem chamada extra. E assim, aqui em Florianópolis, a gente teve, de certo modo, um pequeno desenvolvimento que hoje a gente já vê que já está regredindo de SPE ou de cooperativa de construção. E qual que é a grande diferença? É que ninguém consegue entender como é que esse sistema funciona. Não funciona. Ele funciona quando ele realmente é feito nos moldes para o qual ele foi criado. Que é, nós 4 aqui juntos decidimos que nós temos capital e nós vamos construir um empreendimento juntos. E aí, eu conheço a situação financeira tua, dela, dele, eu sei que todo mundo tem como fazer os aportes e a gente consegue construir dentro do prazo programado, com o custo programado. E que se tiver alguma eventualidade que pode vir a acontecer, cada um de nós tem como manter isso. Agora, o que aconteceu em Florianópolis? O pessoal começou a montar grupo de construção. Então, eu crio um projeto e eu coloco ele à venda. Só que o que é um grupo de construção? É uma empresa. Quem são os sócios dessa empresa? São os compradores. Só que os compradores, eles não entendem que eles não são clientes. Eles são sócios. Se eles são sócios, uma empresa ela pode ter lucro e ela pode ter prejuízo. Exato. Então, a partir do momento que você é sócio, você pode se beneficiar muito do lucro, mas você também arca com prejuízo. Então, o que a gente teve? Muitos grupos que foram formados, com o custo de construção inicial, a gente teve essa alta muito grande do Cubi, que não conseguiu espelhar o aumento, porque ele foi muito maior do que o Cubi conseguiu dizer que era. E aí, nem todos os sócios, né, que não são sócios, são clientes, conseguiram fazer o pagamento das suas chamadas extras no prazo. Então, as obras começaram a atrasar. Né? Exatamente. E aí, a gente tem obras que não foram entregues, a gente tem construções que estão paradas. Por isso que é muito importante saber e ir atrás da documentação do imóvel, buscar um profissional capacitado que vai realmente te passar todas as informações sobre o que você está investindo. E realmente analisar, é um imóvel, é um apartamento, ou é uma cota, ou você é um cooperado. Eu acho que é um mercado muito analítico, que as pessoas elas não têm essa visão e não sabem distinguir exatamente pela falta de pronúncia, pela falta de apresentação. Eu vejo que, assim, a construção por modalidade de sociedade de propósito específico ou cooperativa, ela pode ser muito rentável para quem entende o risco e quem entende do negócio. Que quer comprar o seu imóvel, que quer comprar a sua casa, fazer um investimento dessa magnitude numa cooperativa ou então numa SPE, muito provavelmente vai se frustrar lá na frente. Não vai ter o sonho da casa própria concluído no prazo que ela gostaria, vai ter que pagar mais caro dependendo do que acontece no mercado. E a gente sabe que se é a casa própria, a gente tem um apego emocional por isso. Se é investimento, deu certo, deu errado, pagou mais, pagou um pouco a menos, ok, tudo certo, é como empresa. Agora a casa é diferente. E nós brasileiros temos isso muito latente na gente, né? De querer a casa própria. Eu acho que é o sonho de todo, por mais que a gente escute assim, pra que ter casa própria? Pague aluguel, aplique seu dinheiro e tudo mais. Mas quem entende mesmo do assunto, quem vai realmente atrás, sabe que a casa própria é uma segurança com certeza, como a gente está relatando quem tem aqui. Família, filhos e tal, você vai deixar já para próximas gerações. Eu costumo dizer que aqueles gurus da internet que falam, gente, não compre imóveis. É absurdo isso. Invista na bolsa, invista. Tudo bem, gente, é ótimo, podem investir. Quando tiver sobrando. Exato, tudo mais. Mas essa mesma pessoa que falou que não é para comprar imóvel e que vive de aluguel, com certeza ela deve ter alguns imóveis na carteira dela de imóveis, tá? É certeiro. Nenhum guru de internet não tem um capital realmente investido em imóveis. É a questão de você entender qual que é o propósito, o que é a rentabilidade, qual que é a segurança e, de fato, qual que é a tua flexibilidade. Exatamente. Tá? Mas o investimento em imóveis, hoje eu brinco muito com eles. Tá, mas se tal coisa, e se não vender? Aluga. Porque as pessoas vão continuar precisando de casa,
A gente vai ter família crescendo, os jovens estão saindo de casa um pouco mais tarde, mas estão saindo de casa. Então, sempre vai ter demanda por imóveis. E a gente já tem um estudo, considerando a migração para dentro de Florianópolis e o que vai acontecer ou não, e vai chegar um momento que a gente vai ter déficit habitacional dentro de Floripa. E nisso não estou falando de baixa renda, eu estou falando de um padrão médio-alto. Por quê? Porque a ilha ela está muito visada. A gente tem um paraíso, né? Floripa é um paraíso, a Praia dos Ingleses é um paraíso. E se a gente se coloca ali para se comparar com outros países, nossa, Florianópolis sai na frente. E como tá vindo o pessoal de fora, né? Demais, estrangeiro. Sim. Tanto Clientes. é que todas as viagens que eu faço, sempre encontro brasileiros. Aí quando fazem a pergunta, da onde que você é? Aí quando eu falo de Florianópolis, meu Deus, você mora no paraíso. Você não precisava nem viajar. Nossa, já tive lá. Quando eu me aposentar, eu quero morar lá. Não, e Então é um eles... sonho, né? Não, e a gente mesmo, né, Mari? A gente tem um contato maior com eles. Hoje a internet, né? Tu tem essa facilidade. E eles, como tem essa possibilidade do home office, eles vêm, ficam 2 meses aqui, daí eles gostam, daí acaba vindo, sem falar nos russos, né? Aqui também, que a gente tem uma demanda muito alta, que estão vindo ali na nossa região das Gaivotas. Russos, canadenses. Muita gente de fora realmente com foco aqui. Eu acredito que une o principal. Nós temos uma ótima qualidade de vida, nós temos uma cidade muito desenvolvida, nós temos praias maravilhosas, poeiras maravilhosas. Falando ilha, em tem praias, tudo. né? Teve esses alargamentos que já foram feitos em Canasvieiras inglês. Agora em Jurerê também vai ser feito, né? E principalmente a entrega da ponte Ercílio Luz, que às vezes nos comentários no Instagram o pessoal falava, implode, derruba. E eu colocava, não derruba, não. Porque às vezes eu fui até São Francisco, lá é lindo e tal. O que mais destacou foi a ponte. A gente tem uma ponte dessas aqui que é linda igual a de São Francisco. Ai, é história. E eu queria saber de vocês, falando em qualidade de vida, que é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla. Para quem mora aqui, também vem buscar essa tal qualidade de vida. O que é para vocês qualidade de vida? Na questão pessoal. Não, qualidade de vida na minha questão pessoal, primeira coisa que eu sempre falo é uma palavra que tem 3 letrinhas, P-A-Z, paz. Então, por isso que na empresa eu sempre tento ser o mais perfeccionista, o imóvel também, para eu ter paz e tranquilidade, depois não estar com problemas a resolver pós-venda e todas essas questões. Para ter paz, eu também não posso ter problemas em relação à saúde. Então, eu cuido muito da minha dieta no dia a dia, exercício, academia. Às vezes tem uma reunião, alguma coisa, e fala, ó, tal horário não posso, porque é academia e tal. E também no local de morar, né? Morar num apartamento bom, num empreendimento bom, que tem áreas de lazer. E também vista mar, que está comprovado quem vê água, o estresse é bem menor, o índice também de descontentamento com a vida é bem menor, tem mais alegria. E também os brinquedos, né? De trabalho e tal. Então, para a qualidade de vida, eu quero fazer um passeio. Então, falando em brinquedos, os carros que a gente consegue adquirir com o valor do trabalho, né? São essas coisas, que é paz, morar bem e cuidar da saúde, né? Alimentação e tudo, toda essa Se parte. priorizar, né, Sim. Moacir? E você, Mayara? Pra ti, o que é qualidade de vida? Pra mim, qualidade de vida é conseguir acordar cedo, ver o meu nascer do sol na praia, conseguir tomar o meu café com o meu livro, eu gosto muito de ler. E eu consegui ter tempo para fazer as coisas. Eu acho que como eu tive que me privar muito do tempo na minha história inicial, então hoje para mim, ter o tempo de tomar um café, ter o tempo de desfrutar com boas companhias. E também, claro, você ter mobilidade, você ter facilidade de chegar nos lugares, você ter diversidade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas diferentes, coisas novas. E eu vejo que Floripa oferece muito isso pra gente. E levando já pro lado pessoal de vocês, falem alguns hobbies, o que vocês gostam de fazer nos dias livres. Eu, nos dias livres, eu gosto de sair conhecer lugares novos, né? Então, quando eu não estou viajando para fora e tal, que faz parte da qualidade de vida também, que lá atrás eu não viajava nem até o Rio Nem um Vermelho. hot dog, né, o Moacir podia? Isso, aí hoje são essas viagens e também aqui dentro de Florianópolis, né? Explorar ao máximo todos os locais.
Só que o celular sempre anda com a gente, né? Chega uma mensagem lá, pode olhar que é corretor, que tá lá no empreendimento e tal. Então, parar, a gente nunca para. Tá sempre atento ali, porque quem tá controlando a máquina é o pessoal da diretoria, que é a Mayara e o Daí. Então, 100% assim, desligado, a gente nunca fica, né? Antes da Mayara falar o hobby dela, já pra gente introduzir ali, eu tô vendo muito de vocês muito presentes na empresa, né? A gente vê muitas empresas que começam a crescer, vou deixar para os funcionários. E eu sempre vejo vocês muito ali, não, eu não quero essa cor, eu quero essa. Vocês muito presentes. Isso isso para vocês é um exemplo de a Agnes está dando certo porque a gente tá lá, é aquele famoso ditado, né, do... como que é o ditado agora? O olho do dono que engorda o boi. Isso aí. Uma que os 3 são viciados em trabalho, então adoram trabalhar. Depois da academia, passa lá na obra, ainda vê se ficou alguma janela aberta, que o vento vai bater as portas à noite. No domingo também, vou caminhar na rua que tem a obra para dar uma olhada e sempre pensando, preocupando em algo a melhorar. Então, o perfeccionismo de fazer algo sempre melhor de um empreendimento para o outro. Isso faz com que a gente fica, os 3 ali sempre presentes, o máximo do tempo possível. E o hobby da Mayara? Gente, eu tenho vários hobbies. Tudo que eu gosto, eu faço um curso. Eu sou a maníaca. Então, hoje, como hobby, eu pratico pole dance, né? Que também foi um grande desafio para mim. Eu tive que esconder por muito tempo, por causa da minha atuação direta, né, com as pessoas um pouco mais masculinas. Hoje eu já não tanto, mas ainda assim eu resguardo bastante. Meu hobby é o pole dance, é 1 minuto a 1 hora que a minha cabeça para de pensar em trabalho, porque se eu não parar de pensar em trabalho, eu vou cair. E aí, se eu cair, eu não vou poder trabalhar. Então, vamos prestar atenção nesse negócio para dar certo e ninguém sair prejudicado. É o momento que tu zera a mente. É o momento que não adianta me ligar. Tá? Não vai. Não adianta, o telefone tá em modo avião. Sem sinal. E acabou. Porque eu preciso me concentrar naquilo e é onde eu me recarrego. Eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura ela é muito importante e ela nos traz uma reflexão e a gente não consegue tirar de outras formas, né, com outras informações. Porque geralmente nas outras mídias a gente recebe muito mais informação com opinião do que a informação em si. Então, os livros eles te proporcionam essa saída do mundo real para ir para um mundinho separado onde você consegue trabalhar com a informação e você mesmo criar sua opinião. Então, eu gosto muito da leitura. Eu gosto de café, eu gosto de vinho. Aí, óbvio que eu fiz um curso de cada um deles, né? Então, vamos falar um pouquinho. Chegou onde a gente queria. Sou sommelier de vinho. Gente, a gente vai encurtar, porque senão o horário aqui já tá... É muitos hobbies aqui. Mas aproveitando, muitos Mayara, um dos hobbies que você mencionou, você é sommelier de vinho. E diante de toda a trajetória da Agnes, um ponto muito legal que eu acho que todos os clientes comentam é o vinho da Agnes, o vinho Agnes Wine. Hoje nós temos aqui um lançamento, né? Não sei se dá pra falar todos os detalhes, mas, gente, é muito impecável. Todo o desenho, a logo. E a gente queria saber um pouquinho mais desse projeto e desse novo vinho que vocês vão lançar agora. Então, qual foi a proposta do vinho? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo vinho e comecei a estudar ali na pandemia a respeito dele e me formei sommelier. E o vinho, ele é muito único, ele é exclusivo. A gente não consegue produzir 2 vinhos exatamente iguais, né? Quando a gente fala de safra. Claro, não sei se a gente fala de champanhe, porque aí a champanhe é feita para realmente apresentar o mesmo resultado durante anos. Enfim, é porque eles querem. Mas, no geral, quando a gente fala do processo produtivo dele, cada vinho vai ter a sua essência, cada vinho vai entregar uma proposta muito diferente. E, às vezes, você pode fazer a mesma receita. Não. Mas a uva foi diferente. E aí... E qual que é a região, Mayara? A região é Bento Gonçalves. E aí eu trouxe essa ideia da essência do vinho, de ele ser diferente, de ele ser único, de ele ser exclusivo. E a gente começou, a cada empreendimento inaugurado, a gente lança junto o vinho. Porque a gente entende que o nosso cliente, ele é exclusivo como o nosso vinho. Portanto, o nosso empreendimento também é feito dessa forma para ser exclusivo, para que ele tenha a sua moradia ou, enfim, seu investimento. E aí a gente aliou essas 2 propostas. Essa já é a 2ª edição que a gente está fazendo.
primeiro foi um rosé, que foi na inauguração do Gaivotas Golden. E esse daqui foi especialmente feito para a inauguração do Residencial Ercílio Luiz. Uau, diferenciada, hein? Meus clientes vão receber. Gente, foi, ó, o vinho rosé foi muito bem aceito, um vinho maravilhoso. Eu acredito, sou muito fã de vinhos também. É um hobby que a gente tem de beber um vinho. E isso passa muito para os nossos clientes também. Eles se sentem muito exclusivos, de certo modo, de estarem comprando um empreendimento que, de fato, é poder de exclusividade, um acabamento totalmente diferenciado e ter ainda mais esse detalhe, esse acolhimento com um vinho exclusivo do empreendimento que eles compraram. Então, tem muita gente que vai beber, vai aproveitar, mas tem muitas pessoas que vão guardar aquilo como uma lembrança, como um momento pra comemorar e tudo mais. Não, eu vou na casa dessas pessoas beber. Não, gente, nada de ficar com essa palhaçada de guardar pra sempre e estragar o meu vinho. Não, Ô, Mayara, compra outro empreendimento que vai ter a outra safra. Vai favor, ter. né? Clientes, me chamem pra beber depois, tá? Podem me chamar. Gente, estamos na reta final do nosso podcast. E para todos os convidados aqui, pra gente dar uma descontraída, a gente tem nossa roleta do Conversilhada. Lá vem coisa. Olha lá. É uma chance, uma oportunidade de rodar. E tem que ser sincero aí. Força. 2, 3 e vai. Tá emperrado. Vai que tu faz academia. Vai que tu faz academia. Aê! Deu uma rodadinha. Uma coisa que você fez e que você se arrependeu. Boa! Ai, meu pai. Boa pergunta! Até eu quero ouvir. Boa! Não dá pra rodar de novo. A câmera não pega que tu tá vermelho, tá? Fica tranquila. Uma coisa que eu fiz que eu me arrependi. Ai, Como não que é difícil. Não me vem à cabeça. O que eu fiz que eu me arrependi depois? Pensa nos momentos de caos. Deixa eu ver quais perguntas estão sobrando. Já vou colando. O que eu fiz que eu me arrependi, Jesus, e agora? Não ter começado o psicólogo antes. Essa aí eu acho que ajuda, faz parte, né? Mas eu acho que isso aí é de todo ser humano, né? Depois começa... Como que eu não fui fazer isso? Tem aquele ditado que é muito grande no meu dia, a terapia tá em dia, gente. Então. Eu fiz um curso agora muito interessante, que é o Enneagrama, e todo mundo deveria fazer, onde se descobre os 9 tipos. Do 1 ao 9. E lá o meu tipo deu um que realmente era a ferida minha interior, que eu me sentia muito mal. E agora até hoje nós temos lá de novo a aula, a sessão, que eu os outros do que em mim. Então, o que eu fiz, que eu me arrependo, foi ter, assim, tirado muito tempo e também até a questão financeira, até da parte de família, de ter me dedicado demais pensando naquele querer ser querido, em vez de pensar em mim. Deixar de fazer coisa minha ou uma coisa que eu não tinha vontade. Vamos em tal lugar. Não tô afim. Mas eu ia para agradar. Então, essa é uma das coisas que hoje eu penso totalmente diferente. Em primeiro lugar, tal, que eu tô afim. Se eu não tô afim, falo, não tô afim de ir em tal lugar. Não tô afim de comer tal comida. Então, isso eu me arrependo de não ter tomado essa consciência antes. De priorizar mais a mim e não estar sempre fazendo demais pelos outros. Querendo Porque agradar. todo mundo já sabe o resultado que dá, né? Uhum. Ficam perto de ti enquanto vem a nós o vosso reino. Quando não acontecer isso, some. Parece que faleceram. Né? Boa! Nem foi tão difícil assim, Mocer. Foi tão difícil. Vamos lá, força. Pensar qual eu quero responder. Vai devagarzinho, né? Vamos medir a força certa aí, peraí. Não, ó. Esse negócio de tá novo. furado, ó. Caiu de novo, Vamos Mari. botar uma inspeção Não, nisso vai daqui, que ó. vale. De novo. Só pra gente dar uma diversificada. Uma mania ou hábito estranho. Tô tentando. Gente, eu tenho uma mania, enquanto a Mayara vai pensando. Nossa, toda vez que eu saio do banheiro, se o box do banheiro estiver fechado, me irrita de uma certa forma. Qualquer lugar que eu vou, em apartamento, dentro da minha casa, tudo eu vou fechar nos box. Eu tenho um pavor de box aberto, não sei. É uma mania minha. Tua mania, Mayara?
Um hábito. Tá muito difícil. Vamos lá? Senão a pergunta vai voltar pro Macir. Você já tá ali pensando na mania errada que eu tenho aqui. Uma mania estranha. Ou comer alguma coisa estranha que ninguém come. Parabéns, gente. A Mayara é super normal. Ela não é, não, ó. Vamos lá, vamos pensar nas manias. Uma mania estranha que eu diria assim, talvez eu fale sozinha. Em inglês, né? Porque, pelo menos se alguém ouvir, ninguém tá Só que aí eu notei que essa mania é um pouco perigosa quando eu tô viajando. Porque daí as pessoas passam me... Hã? Não, desculpa. É, Não realmente, essa mania aí é bem estranha. Você falar sozinho em inglês, nada normal isso daí. Treinando inglês já. A prática leva à perfeição. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso estar com vocês. A conversa foi incrível e eu tenho certeza que muita gente vai curtir esse bate-papo. Eu quero muito de coração agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui. A gente sabe a correria que é o tempo de vocês, com entrega já semana que vem. Eu sei que vocês estão a milhão, como eu falo, mas eu fiquei muito feliz, estou muito agradecida da presença deles, né? Eu também tô muito feliz. Obrigada por vocês disponibilizarem o tempo, a rotina corridíssima de vocês. E acredito que o episódio ficou sensacional. Vocês vão gostar muito. Acredito que vocês gostaram muito de acompanhar. E obrigada. Eu agradeço também o convite e a confiança, né? Para ter esse bate-papo. E foi o primeiro podcast. Então, valeu muito. Gostei também. Muito obrigado. Vai querer voltar na outra temporada? Não. Aí já podemos falar em salário, né? Porque daí eu não tô lá na obra, já tô perdendo um dinheirinho. Tempo é dinheiro, né? É. Já fica o convite para a próxima. Gente, então, vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês também. Como a gente sempre fala, nos segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, @conversailhada. Temos o YouTube também para se inscreverem no canal, para ter as notificações dos próximos episódios que serão lançados ali e no Spotify também, né? Deixem um like, por favor, gente, no vídeo, que nós estamos aqui com toda a ansiedade para deixar tudo perfeito para vocês. Muito obrigada, até a Tchau, próxima. tchau.